Boa noite. Irmãos, vamos harmonizar o ambiente com as nossas canções tradicionais. Convidamos a nossa cantora oficial, que se fará acompanhar pelo coral geral. E hoje, devido de modo especial pelo momento que a humanidade está vivendo, o nosso planeta Terra está atravessando turbulências muito grandes, especialmente em função do período do estágio de transição planetária, e estas nuances foram avisadas com antecedência e estão sendo reiteradas. Que a nossa parte seja firme, forte, sempre pensando, sempre sintonizando com o nosso Mestre Jesus. Iniciaremos hoje com Paz pela Paz. É o número 3 do folheto de canções. Paz pela paz, que tanto precisamos. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pelas florestas. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz no mundo novo. Paz pela paz da esperança. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Agora nós vamos para a nossa casa, o Amigos do Bem, número 5. Somos amigos do bem, vivemos alegres a cantar. A nossa alegria maior é a dor do irmão ignorar. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor.
luz. A falange de São Francisco, que nos protege com luz. Agradecemos a Deus a graça concedida de podermos servir esta seara bendita. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz. Muito bem pela acolhida, e que nossos corações, que a nossa mente possa estar aberta para ouvir as lições desta noite. E eu pergunto: quem está na casa pela primeira vez? Sejam bem-vindos, bem-vindas, e que o coração de Jesus acolham com muito carinho e ternura, e que a casa possa servir ao que vocês buscam: conhecimento, paz, amor e serviço. Aos irmãos espirituais, aqueles que também integram ou estejam conduzidos para o nosso posto de atendimento pela primeira vez, também externamos o nosso acolhimento. Para iniciarmos os estudos da noite, convidamos o nosso irmão Tony para fazer a leitura número 12 do livro Fonte Viva. Se alguém tiver o livro em mãos, pode abrir para acompanhar a leitura e os comentários. Boa noite. Hoje estaremos aqui para fazer comentários sobre o livro Fonte Viva de Chico Xavier, tá? A lição número 12, que se chama Impedimentos, tá? Pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Por onde transites na terra, transportando o vaso da tua fé, a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais do progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o véu de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e as circunstâncias que nos compelem a retardar a imobilidade, ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo o impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias, quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar.
é respeitar cada indivíduo na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo, servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Impedimentos. É uma lição hoje em dia muito comum pelos tempos que vivemos hoje. Hoje a gente vive tempos muito complicados, tá? É difícil hoje a gente ter um credo, uma religião. Às vezes somos criticados por estarmos tentando mudar. A nossa busca para a nossa evolução espiritual, muitas vezes trazem incômodos até para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Isso causa incômodo. Já começam a nos ver com outros olhos, tá? Às vezes somos criticados, muitas vezes somos criticados. Isso é o que o apóstolo Paulo diz que devemos colocar de lado, essas situações, esses impedimentos. Se a gente quer caminhar na jornada do Cristo, nós temos que ter em mente que não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. É um caminho difícil, é um caminho árduo, e que muitas das vezes vai nos trazer até sofrimento. Mas por quê? Porque a gente vai ter que se despir daquelas antigas vestes que a gente tinha antes. A gente tem que mergulhar, vestir uma nova veste. A gente tem que se vestir de uma nova forma. Usando a veste, eu estou usando como exemplo uma veste para um exemplo de mudança de atitude. E essas mudanças de atitude muitas vezes trazem incômodo. Quando eu entrei aqui na casa espírita, né, eu deixei muita coisa de lado. Eu resolvi ter muitas coisas de lado. Eu gostava muito da noite, né? Gostava muito da noite, gostava de uma cervejinha, tudo isso eu gostava. Então tudo isso, para mim entrar nessa jornada, muitas dessas coisas eu tive que deixar para trás, tá? Eu tive que deixar para trás. E muitas das vezes, o que aconteceu lá no início, é que eu era muito cobrado pelos amigos, né? Os amigos da noite, os amigos que a gente sempre saía para farrear. E eu era muito cobrado, rapaz, tu não sai mais, bora tomar uma cervejinha, bora ali no bar tomar uma cervejinha. Só que aquilo ali já não fazia mais parte, já não fazia mais parte de mim. Então muitas das vezes eu fui muito cobrado, tá? E o que eu sempre costumava dizer? Eu nunca deixei de ser amigo de ninguém, continuo sendo seu amigo. Um amigo uma vez me cobrou muito sobre essa questão, eu continuo sendo seu amigo. Só que hoje em dia, essas coisas já não fazem mais parte de mim, tá? Eu já não me sinto bem em certos ambientes. Eu disse, não, mas tu mudou. Aí fez até uma cobrança, que ele estava numa situação pior, até tentou colocar a culpa em mim na situação que ele vivia naquele momento. Eu não me senti culpado, tá? Porque eu aqui nessa casa eu aprendi que tudo aquilo que eu passo em minha vida, o responsável sou eu. São as minhas escolhas, tá?
A gente sempre tem condições de fazer escolhas, sempre escolhas, e muitas das vezes a gente faz as escolhas erradas e a gente paga por essas escolhas erradas que a gente faz, tá? Então existem impedimentos mil. Hoje em dia, cidadão, eu vi há um tempo atrás um sacerdote que fez uma live 4 horas da madrugada. E esse sacerdote conseguiu orações 4 horas da madrugada. Ele conseguiu colocar 1 milhão de pessoas nessa live. Começou a ser perseguido, duramente perseguido por isso. Duramente perseguido. Então hoje em dia ser um cristão você não é fácil. Não é fácil. E ele eu não recordo o nome dele, ele traz umas mensagens muito boas, muito interessantes. Muito boa a mensagem dele, muito bom o que ele traz, que ele entrega. E por ele ter conseguido isso às 4 horas da manhã, fazer uma live e colocar mais de 1 milhão de pessoas severamente perseguido, muito perseguido, para a gente ver como é que está o mundo hoje. Eu gosto sempre de lembrar que hoje que nós estamos num período de transição, tá? Um período de transição. Nós somos num mundo de provas e expiações em transição, tá? Para o mundo de regeneração, tá? Para o mundo de regeneração. Então, existe essa fase complicada, tá? Irmãos que estão encarnados aqui, estão tendo a última oportunidade de reencarnar neste mundo, tá? Então, existe toda essa adequação. Então, por isso que existe esse momento hoje tão complicado hoje no mundo. Então, para ser cristão, a gente diz para ser espírita, você tem que ter muita coragem, tá? Muita coragem para ser espírita. Porque o espiritismo, ele responde muitas perguntas para a gente, tá? Muitas perguntas para a gente. Se a gente faz um estudo do espiritismo, a gente vai encontrar muitas respostas daquilo que a gente vive hoje, tá? Daquilo que acontece conosco hoje, certo? Então, muitas vezes, até mesmo o cidadão que está dentro de uma casa espírita, ele se nega a aceitar, se nega a estudar para não compreender, tá? Para não compreender aquilo que se passa com ele. Eu digo que é muito mais fácil a gente culpar o outro, né? O outro por aquilo que nos acontece. Mas na realidade o outro não tem culpa. Tudo que acontece com mim é fruto daquilo que eu plantei. Eu só estou colhendo, tá? Paulo diz, ele fala aqui, ele diz bem aqui, o que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? E o apóstolo Paulo gentil responde, pondo de lado todo o impedimento. Mas ele diz que colocar de lado não é colocar a dificuldade lá, porém, não é desprezar opiniões alheias, quando respeitáveis, ou fugir da luta vulgar, tá? Então, colocar de lado impedimento não quer dizer que eu vou tirar essas pessoas do meu convívio. Muitas das vezes são pessoas que são muito importantes no nosso convívio, tá? Não é tirar essas pessoas. Mas se a gente quer um melhoramento, a gente tem que procurar compreender. Compreender que certas pessoas estão num estágio de evolução diferente do nosso. Elas ainda têm uma maneira de ver diferente da minha. E isso eu tenho que respeitar, tá? Eu tenho que respeitar, porque essa evolução
Essa é a nossa evolução, é um processo. E cada um caminha à sua velocidade. Tá? Cada um caminha nos seus passos. Uns conseguem evoluir muito rapidamente. Eu estou a passo de tartaruga, tá? Mas eu estou indo, tá? Passinho de tartaruga, mas eu estou conseguindo caminhar, tá? Tem outros não, tem outros aí que estão, parece um papalégua, né? Na estrada. Mas cada um evolui na sua velocidade. E isso, aquele que está um pouco além, tem que compreender isso. Tá? Tem que compreender isso. Certo? E respeitar, muitas das vezes, a opinião do outro. É muito complicado, até no meio religioso, mas eu não vou falar sobre religião de ninguém, mas tem uma religião que o pessoal costuma ir de porta em porta. Aí chegaram na minha porta, eu aceitei. Entrou, começamos a conversar. Aí chegou um certo ponto, eu disse, olha, nesse ponto aqui, eu não concordo com você. Eu não vou entrar em discussão com você nesse ponto. Porque eu sou espírita, tá? Eu sou espírita e tenho uma visão um pouco diferente da sua. Quando eu falei que eu era espírita, eles se retiraram. No tempo da pandemia, toda semana eu ligavam no meu telefone. Eu atendia, aí conversava, a pessoa conversava comigo, conversava. Aí na semana seguinte ligava novamente. Aí eu conversava, até que não teve ela perguntou qual era a minha religião. Eu disse que eu era espírita. Nunca mais me ligou. Né? É deve ser um certo preconceito, né? Com a religião, um desconhecimento, tá? Certo? E isso tudo é impedimento, tá? E nós que queremos essa mudança, nós que estamos buscando, estamos tentando esse caminho novo, a gente não pode deixar se abater por esses impedimentos. Tá? A vida da gente é feita de fases. Eu vivo, de vez em quando eu tenho uma fase bem complicada, tá? Bem complicada, mas luto para não me deixar me abater, tá? Para continuar de pé, tá? Busco essa casa de oração. Estou aqui nessa casa já faz algum tempo. Essa casa me acolheu, me acolhe até hoje. E nos momentos difíceis aqui que é meu refúgio, tá? Meu refúgio. As minhas fases difíceis, estou aqui. As minhas fases boas, estou aqui, tá? E assim tem que ser. Se a gente quer realmente mudar, a gente tem que persistir. Não é fácil. Não é fácil a gente estar amarrado, ateado uma teia de situações que a gente criou durante anos e anos. Eu vou até mais atrás. Reencarnações passadas, nós estamos atados a essa teia de situações e que a gente tem que ir se libertando. E isso não acontece do dia para a noite. E isso pode durar. Eu tenho certeza. Eu estou tentando me livrar de certas situações. Eu tenho certeza que eu vou ter que voltar para continuar esse trabalho. Eu não tenho a menor dúvida disso. E nessa agora eu não vou conseguir me libertar de tudo, não. Eu vou ter que voltar e continuar o trabalho. Tá? O que a gente precisa muito, muito mesmo, é ter fé. E ter fé é acreditar. Acreditar que Jesus está conosco sempre. Gosto sempre de lembrar, eu sempre gosto
me lembrar, para ninguém é dado um fardo maior do que possa carregar. Então o fardo que eu carrego é o que eu suporto. Se todo fardo que eu tenho que carregar fosse colocado em minhas costas, eu não sairia do lugar, eu estaria no chão. Mas Jesus é tão benevolente conosco que só nos dá os fardos que a gente pode carregar. Tá? Então, dificuldade eu tenho certeza, todos nós temos dificuldades, todos nós temos impedimentos, mas com o mínimo de fé, oração, e muito importante, vigilância, tá? Vigiai e orai. Muita vigilância, a gente consegue caminhar, tá? A gente consegue prosseguir, certo? E oração, tá? A oração é muito importante, porque a oração nos conecta ao Pai. A oração que nos dá essa conexão com o Pai. Por que a oração é tão importante? A oração, quando a gente se emerge numa oração, a gente emerge nessa oração, a gente eleva a nossa vibração. E a oração vai nos conectar com a espiritualidade maior. Por isso que é tão recomendada a oração. Tão recomendada a oração. Certo? Alguém teria alguma colocação? Gostaria de falar alguma colocação dentro do que nós estamos falando sobre impedimentos? Tá? Então vamos nos preparar para a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar no nosso Senhor Jesus Cristo, nosso grande mestre, nosso guia. Deus Pai Todo-Poderoso, de poder e bondade. Obrigado, meu Pai, muito obrigado. Muito te agradecemos, meu Pai, por estarmos juntos, reunidos, nesta casa, na Tua casa de oração, Senhor. Que nós possamos, Senhor, neste momento, receber as Tuas bênçãos, meu Pai, para termos alívio do nosso cansaço, alívio das nossas lutas diárias, Senhor. Que Teu bálsamo seja derramado sobre nós, que nos traga esse alívio. Que possamos, Senhor, sermos abençoados por Ti. Que a Tua luz esteja, meu Pai, com aqueles que não puderam vir a esta casa hoje. Aqueles nossos irmãos que se encontram, meu Pai, em dificuldades maiores que a nossa. Aqueles irmãos, meu Pai, que se encontram impedidos de caminhar, Senhor. Que a Tua bênção esteja derramada sobre eles. Que a Tua luz nos abençoe. Que a Tua luz nos traga a paz necessária para continuarmos a nossa caminhada. Sabemos que os dias de hoje, meu Senhor, não são fáceis. Disso nós temos consciência. Mas também, Senhor, que tenhamos consciência que toda dificuldade nossa foi nós mesmos que causamos. E só nós podemos sair delas. Com a Tua bênção, com o Teu amor, com a Tua luz. Seguindo o nosso grande Mestre Jesus, encontraremos o caminho a Ti, meu Pai. Muito Te agradecemos, meu Senhor, por esta casa, pelos irmãos desta casa que nos assistem, e por tudo, meu Pai, por toda a bênção, por toda a graça recebida, hoje, agora e sempre, assim seja. Deixa azul, acesa. Deixa azul acesa.
os impedimentos, os nossos obstáculos são lições difíceis às vezes, mas proporcional à nossa proposta de evolução. Não esqueçamos disto. O nosso coração, a nossa mente, precisa que nós nos esforcemos cada vez mais para alcançarmos patamares cada vez mais elevados. Jesus espera que a lição que Ele nos legou seja absorvida. E cada um de nós precisa fazer um esforço maior para estudar. A casa, nas sextas-feiras, desenvolve estudos. Compareçam, perguntem, tirem dúvidas, sejam bem-vindos. E agora, a parte do Evangelho, ouviremos a nossa irmã Jacira. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Hoje nós estaremos conversando sobre o capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, o item 26. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Como é que nós entendemos a fala que nos remete, bem-aventurados aflitos? Quando na verdade percebemos que tem um irmão que está aflito, que está angustiado, nós geralmente sentimos pena. Oh, coitadinho, coitadinho de fulano. E nós, muitas das vezes, nos regozijamos quando alguém sente pena de nós. Olha a incoerência. E aí a gente, que se trata de extremamente orgulhoso, gosta de alguém sentir pena. Quando isto acontece é porque nós estamos nos vitimando. Nós ainda não entendemos o que representa as orientações de Jesus. E ele nos bem-aventurado. Se nós valorizássemos o orgulho que há em nós, a vaidade que há em nós ainda, todo mundo queria sofrer. Todo mundo queria estar aflito. Porque diz assim, agora eu sou bem-aventurado. Eu estou sofrendo. Eu estou na paz de Cristo. Mas o que Jesus nos fala sobre as provas voluntárias? Que provas voluntárias são essas? Eu vou buscar um sofrimento para mim, proposital? Então agora eu posso começar a sofrer, porque essas provas, né, elas vão me trazer uma bem-aventurança. Quando eu começo a estudar sobre suicídio, eu vou entender que não é o pensamento de vítima que há em mim. Porque essa aflição que Jesus diz que ela é bem-aventurada, é aquela que nós não reclamamos. São aquelas aflições que nós passamos por resignação. Porque se nós não tivermos resignação, nós vamos ficar deitado, caído, sentado, esperando o outro vir me levantar. Quando na verdade eu tenho que fazer o esforço para levantar-me. O outro vem me auxiliar. Não é o outro que tem que carregar a minha cruz, sou eu. Eu é que tenho que ir em frente. Eu é que tenho que seguir a minha estrada. Mas essas provas voluntárias que a gente procura, que a gente encontra, que a gente tem que viver, são aquelas provas que a gente diz assim, meu Deus, eu preciso fazer isso. Tem
você se colocar, você é extremamente orgulhoso. E você vai se colocar para constranger esse orgulho. E você vai passar por isso. Mas eu orgulhoso? Eu não sou orgulhoso. Eu tenho vergonha. A vergonha é um disfarce do orgulho. É uma máscara do orgulho. E a gente precisa entender. Ora, se eu tenho muita vergonha, se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu vou me colocar. Qual é a minha reação nesse orgulho? Alguém chega para mim e diz assim: você está errada, Jacira. Não. Não estou errada. Está. E aí você tem que parar e refletir. Mas normalmente nós vamos até as vias de fato a provar que nós não estamos errados. Infelizmente ainda agimos assim. Se eu não tenho condições de ter um alimento, e eu sei que eu preciso desse alimento, eu sou extremamente orgulhosa, jamais me permitirei ir me humilhar ao meu irmão me pedir. Qual é essa prova que eu preciso passar? Eu preciso me despir desse orgulho e dizer: eu preciso ir. Eu vou. E você olhar na certeza de que o Cristo não vai te abandonar. Mas não vá com a intenção de que a tua solicitação vai ser sustentada, que alguém vai te suprir. Não. Vá dizendo: eu preciso. Eu vou pedir. Se eu sei que a Lúcia tem 2 pães, eu vou pedir para a Lúcia. Mas eu não posso ir cobrando que ela tem o dever de me dar. A decisão de eu ir até a Lúcia, vencer a minha vergonha e pedir, que muitas das vezes eu ir pedir para minha irmã, eu vou entender como ser uma grande fraqueza minha, é aí que está o mérito. É eu me despir desse orgulho e pedir. Sabe, quando você o pé vai pesado, você vai pensando 1001 coisas no que você vai dizer, e muitas das vezes você até ainda inventa algumas histórias, né, para poder dizer: olha, não estou vindo pedir porque eu não tenho, não. É porque fulano está me devendo, não tem um centavo para receber. Mas vai dizer assim: fulano está me devendo, a hora que ele me paga, eu venho te pagar. Como é que tu vai pagar que tu não tem nem agora, nem para receber, ainda vai fazer uma dívida? Entende como é que a gente precisa passar por esse burilamento? E aí, de cabeça erguida, minha irmã, a situação está difícil, ó. Hoje eu tenho nadinha para tu pode me dar um pão? Mas é difícil para a gente pedir. É difícil para a gente pedir demais. E aí tem gente que diz assim: eu pedi para fulano, depois está falando mal de mim? Vou nada. Esse gostinho eu não dou. Olha, valorizando o orgulho que está dentro de ti. No outro dia tu não recebeu o que tu não tinha para receber e continua com fome. E aí vai ser obrigado a ir pedir de qualquer jeito. Você vai ter que ir. É confiar, é parar e pensar e dizer: Senhor, tem alguma coisa que eu estou pagando nesse mundo. Eu vou precisar, e tu me sustenta. Ou que eu chegar lá e vai dizer que não tem, e pior é quando você sabe que tem, aí você já sai de lá com raiva. Porque o outro não te deu, porque ele não tem obrigação de te dar. E a gente sai de lá com raiva. A gente adquiriu 2 problemas: a raiva, mentira
sentiu que eu não tinha que receber, e é com raiva do irmão. E aí é isso que a gente precisa entender. A gente precisa ter essa humildade em nós. Precisamos ser sinceros. Precisamos entender que a nossa trajetória, ela é pautada sempre para que eu possa me gloriar. Às vezes a gente olha uma joia linda, uma pérola, a gente só pensa no dedo, no pescoço, na orelha, né? Para enfeitar, só se pensa a beleza. Mas a gente não pensa qual foi o burilamento daquela pedra para ela estar tão valiosa, tão reluzente, me chamando a atenção. A ponto de eu levar o meu cartão e passar 1 ano, 2 anos pagando, que eu não posso nem sair na rua, porque ele é capaz de levar a orelha, o dedo e ficar sem o pescoço. Para quê? Né? Mas a gente não sabe o sofrimento que aquela peça passou para estar ali. Nós não temos esse hábito. Nós não queremos nos desfazer do orgulho que há em nós. Deixa alguém saber que alguém falou de ti. Ok. Tu fala todo dia do outro. Mas ninguém pode dizer mais nenhum de ti. Vai que alguém diz, eita, que Jacira está gorda. Estou gorda. Tá, eu estou te incomodando? Olha para outro. Eu aprendi isso hoje com uma pessoa que disse para mim. Olha para o outro que está magrinho, bonitinho. Não ocupa teu olho com a minha gordura. Larga meu buchinho de mão. Ora mais. Como dizia minha mãe, tu não engorda de ruim. Porque eu só como pão, tu come 3 e não engorda. O problema é meu. Eu que tenho que ter esse cuidado comigo. Mas a gente não pensa assim. Nós não pensamos desse jeito. O outro diz qualquer coisa de nós é motivo para a gente perder uma encarnação todinha, com raiva daquela pessoa. Você fica com tanta raiva que você é capaz de se envenenar. Tem dor no estômago. Aí a gente precisa perder esse costume de dizer, eu sou assim. Não, tu não é assim. Tu está assim. Tu nasceu simples e ignorante. Por um lado, tu tem 50% bom, 50% ruim. Agora, o que é que eu vou desenvolver? Eu preciso desenvolver o meu melhor. Mas, normalmente, a gente quer desenvolver aquilo que não é bom. Que é mais fácil. Muito mais fácil para nós. Então, essas provas voluntárias, elas nos trazem muito desafio. E ele diz assim, o verdadeiro silício. Lembra do silício que a pessoa ficava se punindo, né? Geralmente nesse período de quaresma, tinha, se eu não estou enganada, tinha um pessoal que na ponta tem um gancho que ele ficava assim, batendo para sangrar, que era o sacrifício. É válido? Não. Isso não é válido. Não é esse sacrifício que Jesus espera de nós. Jesus não espera que eu me maltrate. Para eu ir para uma festa, eu vi um vestido lindo. Eu não vou caber dentro daquele vestido. Mas eu botei na minha cabeça que eu quero aquele vestido. Eu vou passar 3 dias sem comer, eu não dou conta. Mas eu vou passar 3 dias sem comer. Né, meu amigo? A gente gosta de comer, né, meu amigo? Então, assim, eu achei um parceiro assim, legal, né? Então, assim, eu vou passar 3 dias sem comer, que eu quero entrar naquele vestido para eu parecer uma coisa que eu não estou. Aí eu fico sem comer, adoeço,
depois vou estar brigando com quem que eu estou doente. Esse sacrifício ele não vai nos olhos de Deus como uma coisa boa. Porque não precisa de fazer isso. Não é eu me maltratando que eu vou dizer para Jesus que eu vou fazer jejum de 30 dias. Não. Pode ter uma anemia, pode ter um problema com açúcar, pode ter um monte de coisa que você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Porque as consequências desse meu ato, eu vou ter que responder. Esses são prejudiciais. E a esses, Jesus não aceita. O que Ele quer de nós? O sacrifício, o verdadeiro sacrifício que Ele quer de nós. Paremos de falar mal dos nossos semelhantes. Paremos de inventar coisas que não são verdadeiras. Vamos parar de estar machucando, ferindo, guardando raiva, guardando mágoa. Já seria difícil a gente perdoar. Pense assim, se você tem um grande amigo e esse amigo te machucou, você está com muita dificuldade de perdoar esse amigo. Imagina se, ao invés de ser esse amigo, fosse você. O que você esperaria desse amigo? Que ele te perdoasse. Assim nós devemos agir. Mas ele disse coisas absurdas, horríveis ao meu respeito. Sim, ele disse. Mas eu só vou receber se eu estiver na sintonia dele. Ele vai dizer que eu sou isso e aquilo. Eu sou? Não. Eu fiz isso e aquilo. Eu fiz? Não. O problema é dele. A mim não vai ofender. A mim não vai me machucar. Deixa ele lá. Ele vai ter que responder por essas provas voluntárias. Ele vai ter que responder por essa situação. Eu vou mentir. Eu estou procurando um problema voluntariamente. Para que mentir? Eu vou mentir porque senão fulano vai perder a confiança em mim. A hora que ele descobrir a mentira, ele vai ficar mais zangado contigo. Tu teve dois problemas. Um de ter sido a causa do teu irmão criar um problema para ele, e a mentira que tu criou. Para que eu vou mentir? Aí vem aquele outro que diz assim: por isso que eu não minto. Comigo é a verdade nua e crua. Mas comigo não dá certo esse negócio. Eu tenho direito, com a minha verdade, de ferir o meu irmão, porque simplesmente eu tenho que falar a verdade ao meu modo? Não. A verdade precisa ser dita? Sim. Mas eu terei modos de dizer. E se for realmente necessário, antes eu tenho que perguntar: essa verdade, ela vai contribuir para quê? Para a vida do meu irmão? Para que ela vai? Se ela não vai contribuir para nada, eu vou caminhar. Eu vou seguir. Eu não posso, em nome de uma verdade, criar um problema ainda maior para o meu semelhante. Não posso. Jacira não está ensinando a mentir? Não. Eu estou ensinando, pedindo e orientando que a gente aprenda a viver em silêncio. O silêncio é uma sabedoria. E não perca nunca a oportunidade de se reconciliar com o seu semelhante. Quando você for ao encontro de um irmão que te feriu, não leve consigo as cascas que estão cicatrizando. Leve consigo o remédio que sarou,
aquela ferida, que é o amor e o perdão. Aí sim, a gente vai aprender. Porque a gente pode assistir isso aí, é um jogo. Então assim, a gente vai aprender a viver mais leve. Ah, fulano não gosta de mim, é problema dele. Eu não vou entrar nessa sintonia. Ele não gosta de mim, eu não vi nada de mal para ele, não vou me incomodar. Não preciso me incomodar com isso. Ciúmes é um problema que eu procuro. Ah, eu vou ter ciúme de fulano. E desde quando tu é dono de fulano? Ninguém é dono de ninguém. E aí você vai dizer assim, mas como? Como é que eu domino o ciúme? É só pensar que tu não é dono de ninguém. Ninguém está ao teu dispor. Eu estou ao dispor de Jesus? Jesus espera isso de mim. Eu estou? Não. Então ele vem nos falando, nos dando essas orientações, e ele vem nos perguntar qual é o verdadeiro sacrifício que agrada aos olhos de Deus. Ah, eu estou com febre, estou em risco de ter uma pneumonia. Hoje tem a sopa lá na Magalhães de Almeida. Está chovendo, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu vou desagradar a Deus. Vai de uma pneumonia, vira uma TB, e aí tu vai ficar doente. Qual é o sacrifício que tu está fazendo, criatura? Tu está cometendo um suicídio. E a gente não pode querer jogar a nossa responsabilidade para o outro. Ah, eu estou indo porque eu tenho que estar ali. Eu preciso estar ali. Você não tem outra pessoa que pode fazer isso? Meu irmão, olha, você pode me substituir, você pode fazer esse trabalho hoje. É difícil a gente achar alguém para trabalhar. É difícil a gente achar alguém para trabalhar, mas não é impossível. A gente vai e a gente consegue. Eu vou dar a minha vida em prol do outro. Eu vou me desgastar em prol do outro. Como é que eu vou me desgastar? Qual é o sacrifício que vai valer a pena para contribuir? No momento em que a minha dor ela seja menor do que a dor do meu irmão. No momento que os meus prazeres sejam menos importantes do que a necessidade do meu irmão. Porque a gente ouve pessoas dizer assim, hoje eu não vou ao centro. Por que não vai ao centro hoje, fulano? Eu passo por uma situação muito difícil. Porque assim, não tem como mentir para ti, né? Vai saber, né? Então assim, ninguém se preocupa com Jesus. É comigo. Eu, Jacira. As pessoas têm medo que eu saiba que eles estão mentindo. Parem com isso, tem que se preocupar com Jesus. Eu estou errada tanto quanto todo mundo. Aí a pessoa olha para mim e diz assim, não adianta eu esconder de ti, né? Tu vai saber mesmo. Então assim, eu não vou ver. Eu estou assistindo uma novela e hoje é o final da novela. Eu quero saber com quem aquela fulana lá que eu não sei vai casar. Tu foi convidada para o casamento? Não. Tu faz parte do elenco da novela? Não. Então no final do mês tu vai brigar porque tua conta de luz veio mais cara. Bem feito. Podia estar gastando a do centro, que vinha para o centro, tomava um passe, era beneficiado. Vai ficar lá assistindo novela que ninguém nem sabe que tu existe. Qual é a necessidade, o que tem, por que você briga com o outro? A minha mãe era assim, ela estava aqui assistindo novela, aí ela dizia assim, sua bandida, sua bestada, tu não está vendo que essa outra está te roubando? Mamãe, por que a senhora está vendo? Eu vou aquela bandida ali. Aí a pessoa morria na novela e dizia, oh meu Deus, morreu.
morrendo só de besta. Quando a outra namorada disse assim, mas como é que ela viveu de novo? Então assim, ela passava o tempo dela, né? Então, como é que eu vou deixar de servir o meu Deus porque por conta de uma novela? De que forma que eu vou fazer isso? Eu não vou hoje ao centro porque Leda vai fazer o aniversário dela e aí ela me convidou para ir. Que horas é o aniversário de Leda? Mas acho que é a partir de 8 horas. Tu vai para o centro, assiste a palestra, porque se vai começar às 8 horas, Leda só vai começar a servir essa comida lá para as 9, 10 horas. Tu vem do centro, assiste a palestra e depois tu vai. Está resolvido. Eu estou colocando Deus em primeiro lugar, o sacrifício de vencer os meus prazeres da carne. E se Leda respeita, ela vai me compreender, ela vai me entender, porque eu fui primeiro, porque eu estava na casa do Cristo, porque eu tenho um compromisso com Cristo. Mas a gente não vai no centro porque a gente está triste, está desanimado. Não vai porque está alegre, porque quando está alegre vai sair para comemorar. E aí a gente vai, comemora, quando vem o carro, dá um problema, você não sabe nem por onde é que está, porque comemorou demais. E aí? O que é que você está fazendo da sua vida? Qual é o sacrifício que você tem? Um dos maiores sacrifícios é você conviver com aquele seu adversário. E você saber que ele está ali para lhe testar todos os dias. E você vai olhar para ele e vai dizer assim, tu está me ensinando. Tu está me ensinando. Senhor, dai coragem. Me dai força porque tu mandou este estupício e eu vou precisar vencer. Mas a gente não. Eu fico observando que por conta das nossas imperfeições a gente se adoece por conta do outro. Nós nos adoecemos por conta do outro. E aí eu não quero mais nem viver porque o outro me olhou de outro torto. Eu vou desencarnar, vou para um umbral, num lugar pior do que o outro, porque aí eu já vou fazer uma besteira, desencarno, e o outro vai ficar aí, nem lembra se eu existi, não vai nem fazer uma prece por mim. Quem é que errou? Eu. Aí eu vou perturbar, chego no plano espiritual, vou ficar tentando perturbar esse outro que não teve nada a ver com a minha fraqueza, digamos assim, porque eu não aprendi a amar, compreender e perdoar. E aí eu vou viver verdadeiras aflições, porque fulano não gosta de mim. Eu deixo de viver porque fulano não gosta de mim, porque fulano não me olha com os bons olhos. Eu olho para todo mundo com olhar de anjo. Todo mundo para mim é bonzinho, certinho, arrumadinho? Não. Se eu tenho até um santo que não bate com o outro, né? Ora só, educa esse santo. Porque se ele é santo, ele sabe que a gente tem que viver em paz um com o outro. Agora ele não se dá bem com o outro. A culpa é do santo. O santo é de quem? Não é teu? Tu que está falhando com o santo, não é o santo que está falhando contigo. Mas a gente começa a criar desculpas para não servirmos a Jesus. Para não entender que essas aflições, elas precisam ser lapidadas através da minha resiliência. A dor bate à minha porta, eu não tenho que me deitar e dizer assim, Deus diz que o sofrimento vai edificar. Tem gente que está doente e a gente diz assim, não, essa que eu vou morrer mesmo. Então, até
orar. Você, não tem problema não. Eu vou aproveitar a vida. E aí ele começa a fazer um monte de doideira que talvez ele nem nunca fez antes. Ele perde a oportunidade do resgate através daquela enfermidade. Porque ele não consegue entender que o sofrimento é uma dádiva. O sofrimento é um remédio amargo. E que nós precisamos tomar esse remédio de forma correta. Da forma em que ele não venha me trazer problemas. Mas eu não tenho esse entendimento. Eu sou apática ao sofrimento do meu irmão. Ora, eu passo e eu vejo que a minha irmã está precisando de um abraço. Eu estou com muita pressa para ir para o trabalho, portanto eu não posso parar para dar um abraço. Quando eu vou dar um abraço em alguém, parece assim que a gente está fazendo aquele aula, que eu estou fazendo pilates, é por isso que eu vou dizer, tá vendo? Que a gente vai fazer assim, puxar a barriga para dentro, como diz a minha orientadora, né? Que a gente puxa, fica assim, vai vestir aquela calça apertada, e a gente abraça assim. Está com nojo, eu falo, não encosta nem que eu estou com nojo. Que abraça, ninguém que venha me abraçar desse jeito, que eu não quero. O abraço é o momento de você dizer assim, olha meu irmão, conta comigo, eu estou bem aqui, eu não tenho nadinha, nem sei o que eu vou fazer, mas os meus braços estão aqui. Quantas vezes um abraço bem dado, ele ajuda o nosso semelhante? Às vezes aquela pessoa está desesperada, ela está faminta, e ela precisa somente de um abraço. Somente de um abraço. Ela precisa que tu olhes nos olhos dela e diga assim, vai passar. Vai passar. Só isso. Isso vai tomar o meu tempo? Isso vai me deixar menos rico, menos pobre? Que isso? Que caminho é que nós queremos trilhar e reclamamos? O mundo está de cabeça para baixo? O mundo está de cabeça para baixo? Ué, a terra não diz que gira? Quem fica de cabeça para baixo? Não somos nós? Até na lei da gravidade é nós que ficamos de cabeça para baixo. Não é o mundo? Somos nós. Quem está com falta de amor somos nós. Quem é que compõe o mundo? A sociedade está perdida. Eu também estou perdida, porque eu sou da sociedade. Mas quando eu digo a sociedade, eu estou me colocando para cá como a perfeita. E eu não vou. O sacrifício, eu sei que o irmão está precisando de socorro, eu não vou agora porque está muito longe. É longe da minha casa, eu não posso ir socorrer esse meu irmão. Gasolina está cara, eu não posso ir deixar. Eu não posso ir, eu não posso dar uma carona para o meu irmão. Hoje eu tenho carro, não sei se amanhã eu terei. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o meu minuto seguinte. Não sei nem se no minuto seguinte estarei vivo. Mas como é que a gente quer viver? A gente só quer bem a nós. As nossas dores são sempre maiores do que o outro. As nossas lágrimas são sempre as mais sofridas, mais doídas. Quantas vezes eu paro o meu dia para fazer uma prece por um irmão? Quantas vezes eu paro o meu dia para fazer uma prece pelo meu semelhante? Eu tenho uma vida corrida? Sim. Mas isso não me impede de eu parar para orar. Isso não me impede de eu suplicar a Jesus. E se eu não tenho esse momento e o hábito de parar, ajoelhar e fazer oração, eu vou dizer, Senhor, eu sou tão imperfeito, não sei nem o que te pedir, mas cuida do teu filho, da tua filha, olha como ele está precisando, dá-lhe força para que saia daquela situação. A gente não faz isso. Nós não fazemos. Nós nos acomodamos.
e a gente se deite para que o sofrimento venha passar por cima de nós. Porque ele vai nos sucumbir. Quando você não tiver ânimo ao acordar de manhã e você quiser ficar deitado, que você não tem força para levantar, seja fiel com Jesus. Diga, pense, quantos não estão chorando agora porque gostariam que os seus queridos pudessem levantar nesse momento? Quando você não tiver ânimo para fazer nada, pense quantos gostariam de estar vendo a luz do sol e que infelizmente não pode estar vendo. Todas as vezes que nós não tivermos coragem de caminhar em direção ao nosso Pai que está no céu, lembremos todas as vezes que Ele caminhou até a cruz para nos cuidar, para nos ensinar a amar. Todas as vezes que sentir o desânimo da vida, que esta já não mais te servir, lembra das vezes que tu gritou, implorou que aquele ventre te recebesse, que aquele ventre pudesse te dar a oportunidade que tu necessitava para resolver os teus problemas com a tua reencarnação. Sacrifício bem sentido e vivido é aquele que tu não cobras do teu irmão o pagamento pelo estender da tua mão. O sacrifício é aquele em que tu, tantas vezes, sacrifica sim o teu lazer para secar a lágrima daquele que ainda chora. O sacrifício valorizado é aquele que tu não permite que aquele teu irmão venha se desfazer da vida por uma grande mágoa. O sacrifício é quando você ensina, orienta, guia o teu semelhante a vivenciar a presença do Cristo na sua intimidade. Todas as vezes que tu deixa de ver um filme que vai interferir no teu sono para fazer uma oração em benefício do teu lar. E todas as vezes que tu deixa de falar mal do teu irmão em prol de uma oração. Todas as vezes que o teu coração é a igreja do teu Senhor que te deu a vida. Todas as vezes que tu dizes assim, Pai, levanta-me, eu não tenho mais pés para caminhar em tua direção. Todas as vezes que tu pensares em desistir da vida, lembra que o Senhor teu Deus viveu, morreu para te dar essa vida. Que tu não sabes o dia de amanhã, o que te espera, se não é um dia de uma grande alegria. Não devemos nós sacrificar a vida em prol do orgulho. Mas os teus pés cansados, desconjuntados, segue a estrada de Damasco. Caminha e vai em frente. Oferta as tuas dificuldades e alimenta-te da palavra do Cristo, do amor e da verdade. Amados irmãos em Cristo Jesus, o sacrifício
de vencer as suas imperfeições. Por menor que seja a vitória, será sempre a oportunidade de uma grande missão. Se tu ainda te glorifica com a dor do teu irmão, lembra-te das vezes que deste que pode precisar de um estender de mão. Limpa o teu coração, limpa a tua trajetória. Sejam felizes, amando seus pais e valorizando. Se estes hoje já velhinhos estão, não perca a tua oportunidade de levar a ele o carinho que ontem ele te dispensou. Porque hoje, adulto que és, não mais sabe receber a impaciência, o remendime dos seus pés, que tanto já correram para te ver de pé. Abraça o teu irmão, o teu pai, o teu filho. Abraça, porque este é o sacrifício que tu tens agora, porque tu não sabes o dia de amanhã. Se queres dar-lhe uma flor, dê-lhe a flor enquanto está vivo, porque amanhã tu poderás ter que dar, deixando-o, entregando a Jesus e dizendo: Senhor, como eu gostaria de ter logo a chance, porque não fiz o que gostaria de fazer, porque não tive, ó Deus, a oportunidade de dizer: te amo. Faz o sacrifício de vencer a ti mesmo, para que sejas bem lembrado na vivência do Evangelho de Jesus, que Ele te carregue nos seus braços. Muita paz. Fechemos nossos olhos pensando em Jesus. Louvado Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor de glória e poder, em Tuas mãos santas nos entregamos e consagramos as nossas vidas. Recebe de cada um de nós o propósito de Te servir e Te seguir. Perdoa, Senhor, as fraquezas que ainda não conseguimos vencer. Jesus amado, recebe de cada um de nós a súplica, o agradecimento e o louvor. Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nós, que a Tua luz e o Teu manto, a exemplificação de amor, seja em nós a lição mais bem sentida. Ó Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra do Teu Evangelho, pela vida que ainda respiramos, pelos olhos que abrimos, pelo coração que pulsa. Obrigado, Senhor, por todos os anos de vida. Obrigado, Jesus, por todo o mal que não nos acontece. Obrigado, Senhor, porque temos amigos. Obrigado, Mestre, porque temos, Senhor, o que precisamos ter para caminhar contigo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos alimenta. Muito obrigado, Mestre. E nesta noite bendita, derrama a Tua luz e a Tua paz em nossas vidas, hoje, agora e sempre. Assim seja. Em seguida, teremos o passe, que
que nada mais é do que a imposição das mãos, que funciona como antena para os espíritos, para os nossos irmãos espirituais, transferir energia para o nosso corpo, para o nosso perispírito e para o nosso espírito. Nesse momento, para as pessoas que estão vindo a casa pela primeira vez, esse esclarecimento se faz necessário. E relembrar alguém também se faz necessário. Quando lá entrarmos, sintonizemos Jesus. Peçam a Jesus o que estejam precisando. E os trabalhadores da seara farão o que for conveniente para cada um de nós, individualmente. Inicialmente, chamaremos os idosos e as crianças, mas todos terão oportunidade de ser atendidos. Nenhum ficará sem atendimento. Não precisa pressa, haverá tempo suficiente para todos. E agora também uma palavrinha da Rebeca, que tem umas informações para passar para a comunidade espírita. Fazendo a reconstrução lá da chave da SMG, fazendo a cintilografia do miocárdio, que é do coração também levantado bloqueio. A cintilografia do miocárdio, que minha mãe está precisando de fazer um exame, ela está com bloqueio no coração. Vem que custa R$20. Quem puder ajudar, o exame custa R$1.400. Por isso que a gente está fazendo essa rifa. Sem a rifa, a gente não teria condição de fazer o exame. Então, quem puder ajudar, eu vou lá no final, um papelzinho para baixar o número de treinamento para vocês me ajudarem. Obrigada, todos, boa noite. E a nossa irmã tem um convite para estudos. Boa noite, gente. Eu sou Yama, sou trabalhadora aqui da casa, sou líder da Juventude Espírita. Estão ouvindo aí atrás? Ok, obrigada. Então, gente, a gente tem um cronograma de estudos aqui na nossa casa, tá? Na terça-feira, às 7h30, a gente tem o estudo do livro da mediunidade. Às quartas, às 7h30, a palestra, né? A quinta, a gente tem a sopa solidária. Também estamos precisando de voluntários, tá bom? A sexta, a gente tem também estudo das obras básicas, que também inicia às 19h30. E temos o Instagram. Quem quiser seguir é Centro Espírita Amigos do Bem, né, Marconi? Tem as lives para quando vocês não conseguirem vir, a gente passa ao vivo. E todo dia a gente também coloca a programação do dia, certo? Muito obrigada. Sim, e no sábado, meu Deus, esqueceram, né, Eduardo? Meu ponto eletrônico me lembrou aqui, gente. Aos sábados a gente tem a evangelização infantil e a juventude. Começa às 16 horas e finaliza às 17h30. Tragam suas crianças, seus jovens, né, que serão muito bem recebidos. E também estamos precisando de voluntários. Quem quiser trabalhar, aqui tem trabalho para todo mundo, viu? Obrigada. Meus irmãos, a transição está no ápice. Estamos chegando no limite, ou a data limite, como dizia Chico Xavier. É preciso oração e perdão constante. Boa noite, que Deus abençoe a todos.